Nesse mês de janeiro, começa o mês Caminhando na Fé. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aí no mês Caminhando na Fé, hoje com a mensagem do dia 12. Eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar. Estamos durante todo esse mês falando da importância de perseverar. O perseverante é aquele que persiste, é aquele que se mantém na presença de Deus e que não desiste. Por que nós temos que aprender a perseverar e persistir? Porque nós temos que entender quem é o nosso Deus. Essa passagem do livro de Naum, que nós vamos meditar hoje, Naum, no capítulo 1, no versículo 3, aqui nós vemos o juízo de Deus sobre o povo de Nínive. E quando o profeta ele narra esse juízo de Deus, mostra a grandeza de Deus. Por que o perseverante não pode desistir? Porque a visão do perseverante está no céu. Ainda que a luta que você esteja passando, a batalha, o momento que você esteja passando, seja um momento difícil, você entende pela palavra que Deus é poderoso e vai mudar a sua situação. O perseverante, ele persiste e luta até o fim. Por quê? Porque ele entende a grandeza e o poder de Deus. Nós não podemos parar no caminho. Você não pode desistir. Se você colocou no seu coração, Senhor, eu vou orar para que a minha família seja salva, lute até ver eles serem salvos. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para salvar. Se você está doente, está passando um outro problema na sua vida e precisa de uma resposta de Deus, seja perseverante, lute até o fim, não pare à beira do caminho, não desista, pare com isso. Seja uma pessoa de batalha, entenda que o teu Deus é um Deus poderoso e nada pode parar a grandeza de Deus, o poder de Deus sobre a vida daqueles que buscam o Senhor. Olha só, Naum capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, ó: entretanto, Yahvé demora demais para se irar. Isso era um julgamento que estava sendo levado ao povo de Nínive. Tá? A minha tradução é King James, por isso que diz Yahvé, que é a mesma coisa que Deus. Aí diz assim: entretanto, Yahvé demora demais para se irar. É paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. Olha só a narração do profeta dizendo que o poder de Deus é incalculável, não se pode medir. Minha irmã, meu irmão, não se pode calcular. O que está sendo difícil para você? Persevera, porque o poder de Deus é incalculável. Deus é poderoso, minha irmã. Deus é poderoso, meu irmão. Creia no seu milagre, na sua vitória, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não aprender a lutar, se você não aprender a confiar no Senhor, se você não colocar no Senhor a sua fé, entregar a sua vida a Deus e permanecer sobre a palavra do Senhor, como você quer vencer? Deus é poderoso para te dar vitória. Assuma uma posição. Pare de ser aquelas pessoas que tudo começa, desiste. Coloca a sua fé em Deus. Firma os seus pés na presença do Senhor. Medite na palavra para que você venha se fortalecer. Porque o perseverante, quando ele medita na palavra, por que ele é perseverante? Por que ele persiste e vai até o fim? Porque ele entende, o meu Deus é poderoso, eu não vou desistir e ele vai mudar a minha vida em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, olha o que diz aqui o texto, ó. Naum capítulo 1, versículo 3 diz assim: entretanto, Yahvé demora demais para se irar, é paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. Você entendeu? Você não está orando? Deus não é que nem certos governos, que nem certas pessoas que agem na impunidade. Deus ele é justo. Deus ele é poderoso. Deus ele é grande. Então, se você está orando, clamando a Deus por justiça, Deus fará justiça pela palavra em nome de Jesus. Olha o que diz aqui mais o texto. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. As nuvens são a poeira dos seus pés. O profeta narra a grandeza e o poder de Deus. Entenda a grandeza de Deus. O povo de Nínive estava sendo alertado que Deus não deixaria impune tudo de maldade que aquele povo estava praticando. E que eles não tinham noção do tamanho do poder e da grandeza de Deus. Mas você, que
conhece a palavra, ou está começando a conhecer, você tem que ter noção do poder de Deus. E como você tem noção do poder de Deus? Lendo a Bíblia. Como você quer conhecer o seu Deus se você não lê a Bíblia? Como você quer ser uma pessoa perseverante, persistente e lutar até o final se você não crer nas Escrituras Sagradas? Minha irmã, meu irmão, Deus é poderoso. E se você perseverar em oração, se você se manter firme na presença do Senhor, Ele mudará a sua situação em nome do Senhor Jesus. Então entenda, Deus é poderoso. Então não pare de orar, não pare de lutar, continue se consagrando. Nesse ano, seja mais firme na casa de Deus. Começa a vir mais à casa de Deus. Se firme mais espiritualmente. Busque mais a Deus. Busque o Espírito Santo. Venha buscar aqui na igreja um crescimento espiritual aos domingos para que você cresça na presença do Senhor e você possa ver a grandeza de Deus sobre a sua vida, que vai transformar a sua história se você crer em nome do Senhor Jesus. Quando o profeta narra aqui o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre o povo de Nínive, ele está dizendo para o povo: não brinque com a grandeza de Deus, porque toda a impunidade que vocês estão praticando será julgado por Deus, e Ele é poderoso para fazer. Olha o que ele diz, inclusive, aqui. Olha o que o texto diz aqui, narrando a grandeza de Deus, no versículo 4. Ele repreende o mar e faz secar e esgotar todos os ribeiros. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que neles vivem. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Isso aqui mostra o poder de Deus. Mostra o poder de Deus. Quem subsistirá diante da fúria de Deus? Diante do poder de Deus? Qual é a força do mal? Qual é o trabalho mandado, a coisa que foi feita para destruir? Se Deus intervir em seu favor, meu irmão, entenda a grandeza de Deus. Quando o profeta fala isso ao povo de Nínive, ele está dizendo: não brinque com Deus. O poder dele vai se manifestar e não vai sobrar nada por causa da injustiça daquele povo. Meu irmão, minha irmã, o profeta narra um pouco sobre o poder e a grandeza de Deus, que nós realmente não podemos medir. Mas o profeta entende e leva o povo a entender: Deus é poderoso. Minha irmã, meu irmão, Deus é poderoso. Se reveste da presença do Senhor, se fortalece na palavra e creia que a sua perseverança vai fazer o poder de Deus agir e mudar essa situação em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? É momento de oração. A oração é o caminho para falar com quem pode resolver todos os problemas e adversidades da vida. A oração é uma conversa íntima entre a criatura e o Criador. É momento de falar com Deus. É momento de oração. Com o pastor Alexandre Santos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, o perseverante é aquela pessoa que persiste e não desiste jamais, Pai, enquanto não alcançar a vitória. Nos ensina, Senhor, a ser perseverantes, porque a perseverança é ligada à fé perseverante, Pai. Porque a fé provoca em nós a certeza do seu poder e da sua grandeza, Pai. Pai, quando o profeta Naum narra o seu poder e a sua grandeza àquele povo, ele diz ao povo: não brinque, porque Deus é poderoso. Pai, nos ensina a entender o seu poder. Nos ensina a entender que a doença não é nada diante da tua glória, que a miséria não é nada diante do seu poder, que a maldade que tentam fazer para destruir essa pessoa não prospera diante da tua glória, Pai. Porque quando entendemos isso, nós buscamos a sua face e não desistimos de lutar, porque cremos na manifestação do seu poder. Pai,
olhe para nós neste dia, para esta pessoa, meu Deus, que está enfrentando uma luta, Pai. Meu Deus, eu clamo neste dia, manifesta o seu poder, que caia por terra toda obra do diabo, que essa demanda maligna que se levantou contra ela, que se levantou contra ele, para trazer depressão, para trazer opressão, essa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, o desejo de morte, essa pessoa que pensa em desistir, se afastar do evangelho, Satanás, eu te repreendo agora, porque Deus é poderoso para agir sobre a vida dela, para agir sobre a vida dele. Eu digo em nome de Jesus agora, toda ação do mal mandado contra ela, mandado contra ele, para destruir a vida desta pessoa, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Sai daí câncer, sai daí mioma, se você crê, ore agora, minha irmã. Sai daí pressão alta, sai daí pressão baixa, dor na coluna, dores nas costas, dores no ombro. Ore e confesse se você acredita nesse poder. Deus é poderoso, a terra estremece diante da grandeza de Deus. Em nome de Jesus agora, está escrito que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu digo dores na junta, dores na garganta, dores de cabeça, infecção intestinal, câncer na bexiga, no intestino, no fígado ou enfermidade. Eu te repreendo, aneurisma cerebral. Meu Deus, que toda a opressão que está sobre a vida dessa mulher, que toda a opressão que está sobre a vida desse homem agora, sai e sai em nome do Senhor Jesus. Pai, eu clamo, manifesta o seu poder, age, meu Deus, sobre a vida desta pessoa com o seu poder e glorifica o seu nome, Pai, sobre a vida desta pessoa em nome de Jesus. Quem crer diga amém e graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Olha, guarda essa palavra no seu coração. O perseverante, sabe por que ele não desiste? Porque ele reconhece o poder do Deus que ele serve. Reconheça o poder de Deus. Persevere e você vai vencer em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima mensagem do mês Caminhando na Fé, em nome de Jesus.